Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos em mais uma live diária aqui pelo nosso Facebook do Mandato Coletivo. Hoje são 18 horas, né, do dia 22 de abril de 2020. Hoje é quarta-feira. Nós temos feito essas lives pelo nosso canal aqui, pelo nosso Facebook do Mandato Coletivo. Todo dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, a gente está com algum companheiro, algum amigo aqui para debater sobre a questão do coronavírus, né, que é o assunto do momento, como combater o coronavírus, a importância do fique em casa, saber como que está a evolução, se estamos tendo casos curados de coronavírus, como é que está, né? Felizmente, a tendência é só aumentar, então, por isso, dá a importância da gente manter o isolamento social. Hoje eu converso, quero agradecer a todos que nos acompanham na nossa página, né? Temos mais de 1.000 seguidores hoje. Vou pedir para que vocês compartilhem essa live. Hoje eu vou compartilhar nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Hoje eu vou conversar com o meu amigo, meu companheiro, o Wilson Trevisan, que é o coordenador aqui do Comitê pela Democracia, né, o Comitê Lula Livre, né, que tem feito várias ações na cidade aqui de Piracicaba, ações importantes, ações para defender a liberdade do Lula, né, a inocência do Lula, ações em defesa da democracia. Então, nós vamos bater um papo aqui até às 19 horas, porque às 19 horas o nosso companheiro professor Adelino entra com uma live com 2 professores, então nós vamos acompanhar, então nós vamos até às 19 em ponto. E quem tiver alguma pergunta para fazer para o Wilson, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai repassar para ele. Mas antes eu queria, Wilson, agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar batendo papo com a gente aqui. Nós convidamos você, a Marina, mas a Marina, envergonhada, não quis vir para a live. Vai ficar me devendo essa, hein, Marina? Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Saiba que é de muito prestígio. Tenho muita consideração por você, pelo trabalho que você está fazendo. Não é fácil. Eu sei que esse trabalho do militante não é fácil. A gente já fez muito isso. Desculpe. Então, eu quero agradecer, quero passar a palavra para você fazer uma saudação inicial para os nossos amigos aqui da página saber quem é o companheiro Wilson. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite, Ronaldo, a recíproca que você falou sobre mim é verdadeira, com relação a você. Então, é importante a gente fazer isso, revelar o trabalho que você está fazendo, o trabalho do PT na cidade. Então, eu que me sinto honrado de estar aqui, junto com você. E, inclusive, nós já participamos de algumas atividades juntos, né? Então, várias atividades juntos. Várias. Mas fala para a gente a sua ocupação profissional, a sua militância. Você não é daqui de Piracicaba, né? Não, eu sou de Rio das Pedras. Eu vou resumir bem a questão da militância. Fica à vontade, fica à vontade. Porque eu comecei... Na verdade, os cargos de direção sindical que eu tive foram na Justiça Federal. Eu sou concursado da Justiça Federal. Eu me aposentei lá. Daí, e quando eu entrei na Justiça, o pessoal chegou... Eu comecei a me manifestar muito, falando sobre o Lula, falando sobre essa visão esquerdista que eu tinha. Daí o sindicato mandou uns jornais para lá. Só que ele mandou para oficial de gabinete da Justiça. Sim. Daí o oficial de gabinete da Justiça falou assim, Wilson, quem pode entregar melhor esse jornal aqui é você, porque eu não compactuo com esse tipo de coisa. Então, eu gostaria que você fizesse esse trabalho aqui. Isso foi em 94.
Eu tinha uma militância antes, mas se eu for contar antes, vai tomar muito tempo do pessoal. E daí ela falou assim, então eu gostaria que você entregasse esse jornal, ligasse para o sindicato e pegasse as fichas de filiação e fizesse esse tipo de trabalho. Daí eu comecei a militar no sindicato. E essa militância foi sem cargo nenhum. Eu não tinha cargo nenhum no sindicato. Eu ainda não era diretor do sindicato. Daí, em 95, o sindicato nosso se unificou. Unificou o Sindicato da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, no estado de São Paulo. E daí o que aconteceu? Daí o pessoal do sindicato falou, já que você está distribuindo jornal, já que você participa... Eu tinha ido também num ato que teve em São Paulo, no Sindicato dos Bancários, nunca esqueço disso, foi a primeira vez que eu falei para um público grande. A única coisa que eu falei foi como que estava a situação lá em Piracicaba, como estava... Foi uma coisa bem rápida. Isso foi que ano? Isso foi em 95. Só que nesse prazo de 94 a 95 não deu tempo de eu ser... Daí o pessoal do sindicato falou assim, nossa, Wilson, eu queria que você fizesse parte da chapa unificada do sindicato. Só que daí tinha que ter, pelo estatuto, 1 ano de filiação. Como eu tinha entrado há menos de 1 ano no sindicato, eu não pude participar dessa primeira chapa do sindicato. Daí, eles falaram assim, então, infelizmente não dá para você participar, mas a gente tem a intenção de fazer, no futuro, a direção de base. Uma direção de base. Daí, sim, quem sabe, você pode participar como diretor de base. Daí eu participei como diretor de base do sindicato de 96 até 99. De 96 até 99. Inclusive, teve uma greve muito pesada lá, em 98. O juiz quis me demitir por causa da greve. Foi uma coisa meio violenta lá. Porque foi assim, a greve era para acabar com as gratificações. Nossa, eu era totalmente a favor disso. Essas gratificações, você sabe, era o juiz que distribuía. Não era conforme o que o funcionário fazia, era quem tinha mais lealdade, entre aspas, ao juiz. Era uma coisa totalmente pessoal. E o nosso sindicato foi contra. Nós fizemos uma assembleia. Fizemos a assembleia. Nessa assembleia a justiça era pequena ainda, tinha 30 pessoas. Essas 30 pessoas, fui eu que comandei essa assembleia, como diretor de base. E daí, nessa assembleia, o juiz... Aliás, todo mundo aprovou a greve. Sim. Todo mundo aprovou a greve. Daí o juiz falou assim, ó, a greve já tinha sido aprovada, eu comuniquei o caso ao diretor, o diretor falou assim, não, o Johnson, o nome do juiz é Johnson. O Johnson é contra a greve. Ele não quer que ninguém faça greve aqui. Daí eu falei, não, mas a gente já decidiu, a gente é a favor dessa bandeira e a gente foi até o fim. Tivemos 8 pessoas que resolveram continuar essa greve. Uma delas é a esposa do Edson Salles, que vocês conhecem aí no PT. Sim. A Anália. E sim. Aí nós fizemos essa greve aí, 8 pessoas. E teve todo tipo de perseguição. O juiz proibiu a gente de tomar água, de usar o prédio para a gente tomar água, usar o banheiro, mas a gente não respeitou. A gente continuava usando o prédio para tomar água. Nessa época aí você já era afiliado ao PT, Wilson? Já, eu me filiei ao PT em 88. Tá. Mas você sempre morou em Rio das Pedras? Eu morava em Rio das Pedras, mas aí eu fiz faculdade em São Paulo, né? Você veio para Piracicaba quando? Eu vim para Piracicaba em 2000. Em 2000. Mas que você está militando aqui faz quanto tempo? Não, que eu milito aqui, eu milito aqui já faz mais tempo, porque desde 94. E como foi esse envolvimento com o comitê? No caso do comitê? Isso. Então, deixa eu acabar. Daí eu fui diretor... Desculpa, continue. Daí eu fui diretor do sindicato de 99
a 2002, sindicato diretor estadual. Sim. E daí eu fui. Depois eu fui novamente de 2002 a 2005, diretor do sindicato, no âmbito estadual. Sim. E foi nesse período que eu falei para você, que o juiz tentou demitir a gente. Foi um rolo desgraçado. Ele colocou a Elciano no meio, que é a minha esposa, para ter vez que tentava a gente tirar de Piracicaba. Eu fiquei afastado uma época. Entendi. Inclusive, o Machado, ele fez uma carta para São Paulo, para o Machado, a Ivete Madeira, contra a minha demissão. Uma coisa bacana naquela época. Mandou para o Tribunal Regional Federal. Legal. Agora, você está falando a questão do comitê. A questão do comitê foi o seguinte. Eu conheci a Marina aquela vez que o Lula veio aqui. Foi em dezembro. 2017. Dezembro de 2017. Dezembro de 2017. E a Marina estava distribuindo o jornalzinho do PCO. Aí eu conversei com ela, tudo. Aí ela falou, vai ter uma reunião do comitê, mas não era comitê Lula Livre, porque o Lula não estava. Vai ter uma reunião, eu queria que você fosse lá, tudo. Daí eu fui lá eu participava, nessa época eu participava, conseguia participar mais, e era o Comitê pela Democracia. Eu até fiz na chamada aqui o Comitê pela Democracia, porque nós quando começou a se orquestrar o golpe para derrubar a presidenta Dilma, eu, a Marina, vários sindicatos, a POSP, a própria direção do partido, o Sindiban, nós montamos o Comitê contra o Golpe, né, que lutamos contra o impeachment da presidenta Dilma. Depois virou o Comitê pela Democracia, e com a prisão injusta do presidente Lula, a gente se transformou em Comitê Lula Livre. Isso. Foi isso. E daí nós começamos a participamos dessa reunião. Aí teve, como você falou, a prisão do Lula, em 7 de abril, e a gente começou a militar junto. A Marina, a Dona Ivone, a Kelly. Aí surgiram mais pessoas. Sim. Daí nós fomos em agosto, teve o registro da candidatura do Lula, lembra disso? Lembro, né? Você tentou registrar a candidatura do Lula? Assim, a Aglaé também. A Aglaé. Aí nós fomos para Brasília tentar registrar a candidatura do Lula. Eu estava junto nesse dia. Você estava junto naquele dia. Estava a Thaís, estava... Né? Isso. A Marina, nós fomos num ônibus Foi um ônibus meio, né, de última hora. Lembra disso? Lembro, né? Aí a gente tentou registrar a candidatura do Lula, daí não deu certo o registro. O Lula já estava preso. Sim. E nisso, antes dessa ida, a gente já não era Comitê Lula Livre ainda, mas a gente já começou a militar. Inclusive tem esse jornalzinho aqui, ó. Jornalzinho antigo. Sim, antigo que eu falo pela liberdade do Lula. A gente começou a distribuir isso aqui no Mercadão. Esse jornalzinho Lula Livre, eu, a Aglaé, a Marina, eu acho que a Kelly também estava, Dona Ivone. Nós começamos a distribuir esse jornalzinho. E daí veio o golpe. Olha, o golpe não. A prisão do Lula foi andando, daí teve uma reunião nos sindicatos bancários que o Lula não pôde ser candidato. Aí nós começamos a fazer a campanha do Haddad. Aí na campanha do Haddad aconteceu tudo que podia acontecer. Sim. Você lembra dessa campanha do Haddad? Foi terrível, né? Aliás, antes disso, teve um material seu, que era da campanha do Lula, na POSP, que tentaram prender. Teve um delegado que tentou prender um material seu, né? Também lá na... foi no comitê da Bebel lá, que
receberam uma denúncia, o material estava tudo certo, chegou lá, foi um... Quiseram, na verdade, criar um fato, né? Mas tudo coisa... Então, e é porque tinha a foto do Lula, mas o Lula antes era o candidato. A gente começou a fazer a campanha com o Lula candidato, né? A gente começou a fazer a campanha com o Lula candidato. Não tinha nada irregular nisso. Inclusive, quando a gente ia para a periferia, era interessante. Olha só, interessante como que a gente começou a ir para a periferia. O seu Vinícius começou a fazer um mapa lá na PUESP. Eu conheci o seu Vinícius assim. Ele começando a fazer o mapa, daí eu falei assim, nossa, que legal, eu vou entrar nessa... Eu vou querer participar disso. Eu conversei com o seu Vinícius. Daí ele pegava o carro dele, aí ia eu, a Dona Ivone, o Manuel, a Rai, o seu Vinícius, era um grupo. Daí tinha o grupo seu, tinha o grupo da PNL. Sim. Cada um ia para um canto. Cada um ia para um canto. Foi uma campanha um trabalho de formiguinha, como diz outro, né, Ronaldo? Foi verdade. E daí quando a gente ia fazer, era interessante que quando a gente levava a foto do Lula, o pessoal falava, não, eu quero votar no Lula mesmo ele estando preso. Exatamente. Lembra disso? Que o prestígio do Lula era tão grande que exatamente, eles falavam isso, eu quero votar pro Lula mesmo ele estando preso. Daí teve esse contratempo, que o Lula não pôde ser candidato, e daí a gente começou a fazer a campanha do Haddad. Só que você lembra que a campanha do Haddad foi uma complicação, porque a gente não tinha material. Porque foi difícil mesmo. Foi difícil a campanha do Haddad, porque a gente começou a não ter material e ele não era muito conhecido. Apesar de ele estar como vice do Lula, ele não era muito conhecido. E aí aconteceu de tudo nessa campanha. Você lembra? Teve uma época, um dia que saíram correndo, pegaram a bandeira do seu Vinícius no mercado, jogaram no chão, aí começaram a tentar... É um negócio surreal, assim, né? Essa questão do Bolsonaro acabou transformando, fazendo com que as pessoas revelassem o seu lado mais preconceituoso, de ódio, de discriminação possível que possa ter, imaginável que possa ter na face da Terra, né? Você veja agora a questão do coronavírus, a mulher, a fotógrafa, que estava fotografando a carreata da morte que estavam fazendo lá no Rio Grande do Sul, o cara foi para cima dela, quebrou a câmera, bateu nela, foi um negócio horroroso, né? Horroroso. É um negócio... E nessa campanha, eu lembro que eu fui aí começou o grupinho era eu, o seu Vinícius, a Kerlin, a Dona Ivone, o Manuel. Aí nós chegamos Eu me lembro que um dia, Wilson, teve uma vez no segundo turno do Haddad com o Bolsonaro, eu acho que você estava junto esse dia. Nós fomos lá na Avenidinha Natália Castanha de Andrade, com o pessoal do comitê da Frente Brasil Popular, do Povo Sem Medo. O comitê estava junto, o Levante Popular da Juventude estava junto, que nós entramos lá na favela Pantanal, lembra desse dia? Sim, as pessoas falavam assim, olha, nós vamos votar no Haddad, porque votar no Haddad é votar no Lula. Sim. O povo da periferia, o povo popular, aqueles bairros mais populares, eles entendiam isso, que está votando no Haddad e está votando no Lula. Sim, era isso mesmo. E daí, nessa campanha, eu lembro uma vez, aí começou a questão das religiões, lembra? Dos evangélicos começarem a... Não todos. Aí eu lembro que eu cheguei na frente de uma casa com a Kelly, a gente começou a conversar na frente com a esposa de um cara. E o cara saiu de dentro correndo, tentar bater na gente. De tanta manipulação que teve naquela campanha. E eu lembro dela tentando afastar o cara. Não, para com isso, a gente só está fazendo uma campanha aqui. Depois nós fomos no Jardim Bartira. No Jardim Bartira, eu só entreguei um panfleto na mão de uma pessoa. Aí estava eu e o seu Vinícius, o Antônio, eu acho que o Manuel também estava. E esse pastor, ele arrancou da mão da mulher dele e falou assim, não entrega de novo. Eu peguei e entreguei de novo. Só de teimosia. Aí eu entreguei de novo e disse, não, eu quero ler. E daí ela pegou e queria ler o panfleto. E sabe o que ele fez? Ele pegou e começou a me seguir todo lugar que eu ia.
no Jardim Bartira. Eu entregando panfleto, e daí teve a eleição do Bolsonaro. A gente explicou muito, falou muito sobre o que ia acontecer. A gente já falava que ia ser uma ditadura, a gente já falava quem era o Bolsonaro, mas parece que as pessoas não queriam entender. E daí hoje muita gente está percebendo a bobagem que foi feita, né? Daí teve a eleição, daí a dona Ivone viu que estava todo mundo meio agoniado, ela chamou a gente para fazer a reunião na casa dela. Aí nós montamos um grupo chamado Debate e Ação, mas já era o Comitê Lula Livre, a gente já chamava ele de Comitê Lula Livre. Tinham 8 pessoas, que eu me lembro. Tinha 8 pessoas. Era eu, a dona Ivone, a Kelly, o seu Vinícius, a Marina, a Margarete, não vou lembrar o nome, talvez, assim, dele. Tinha a Ana Neves, eu sei que tinham 8 pessoas, a Marli Pimenta. Marli Pimenta está nos acompanhando aqui. Aliás, deixa eu mandar uma saudação, Marli Pimenta, Valdemar Jesuíno, Silvana Veríssimo, nosso amigo Zoinho está acompanhando a gente aqui. A Thalita Felício, a Flávia Barbosa, a Nena Santos, a Patrícia Hilário, Rogério Almeida, Pedro Zagato, tem bastante gente nos acompanhando aqui. Continue, por favor. Então, eu agradeço também, pessoal. E daí a gente fez essas reuniões na casa da dona Ivone, e a primeira panfletagem nossa foi no dia 27 de julho. Foi contra a reforma da Previdência. Nós fizemos um panfleto improvisado, e nós resolvemos fazer um panfleto sobre a reforma da Previdência. Porque a gente achava que a luta Lula Livre tinha que vir atrelada a todas as coisas. Porque a liberdade do Lula representava o quê? Todas as lutas sociais. O Lula representa para todo mundo que defende essa bandeira, ele representa a luta contra a fome, ele representa toda a luta contra a reforma da Previdência, a luta contra o desmonte da educação, e a gente sempre uniu essa luta junto, essa bandeira nacional, Lula livre, contra a reforma da Previdência. Todos os atos que a gente fazia, a gente sempre une o Lula livre contra esse tipo de desmonte que está acontecendo no país. A luta contra o governo Bolsonaro. Então, é isso que a gente entende. E teve também essa tristeza imensa, que foi que a prisão dele, ilegal, que já está mais do que comprovado pelo Intercept, o que o Moro fez para destruir esse país. Eu não posso deixar de falar da Lava Jato. Sim, que a Lava Jato foi eu considero o maior golpe já aplicado nesse país. Eu vou lembrar um fato para você. Em 2014, tinha gente da esquerda, Ronaldo. Eu saí do Facebook. Eles me expulsaram do Facebook porque eu falava mal da Lava Jato. Tinha muita gente que defendia o Moro. Eu não estou falando do PT, gente da esquerda. Deu o Moro. Mas eu já falava naquela época, olha, o Moro ele está aí para destruir tudo o que vem pela frente. Mas, Wilson, me permite te cortar. Me permita uma parte. Os próprios militantes da esquerda, na época, quando começou a orquestração do golpe contra a Dilma, as próprias pessoas, os próprios militantes da esquerda diziam, não vai ter golpe, não. Ninguém imaginava. Sim. Os próprios militantes falando, não, golpe, derrubar impeachment, que é bobagem. Eu lembro que não tinha comitê ainda, era a Frente Popular Brasil, que estava tocando a política de militância aqui na cidade. As pessoas falavam, não, que participava eu, a Marina, o Arari, a Penélope, não eles.
Algumas figuras falavam, não, que golpe, bobagem, não esquenta a cabeça, não. Esquenta a cabeça, não. Mas tem uma pessoa que deixou uma pergunta aqui, Wilson, daí você conclui isso já emenda. O Rogério pergunta, gostaria de saber como está o comitê nesta época de pandemia. Então, vou pedir para você concluir esse raciocínio e para a gente tentar dialogar um pouco, porque parece que foi criado um comitê popular de enfrentamento a coronavírus aqui na cidade, né? Eu queria que você pudesse, se você tem informação, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Não, esse comitê emergencial a gente tentou criar com todos os sindicatos. Eu mandei mensagem, inclusive a ideia inicial, inclusive foi a dona Ivone, ela na verdade seria a mãe desse projeto. E o comitê, ele achou muito oportuno fazer esse tipo de trabalho. Porque o comitê, na verdade, ele é um instrumento de orientação, não vou falar de formação, porque seria muita pretensão minha, mas é um instrumento de orientação, de tentativa de mobilização. Ele não tem esse instrumento, esse caráter mais assistencial. Então, nós tentamos nós queríamos passar informação para a população do que está acontecendo. Porque a gente está vendo o que está acontecendo com essa pandemia. Não tem informação nenhuma. Nós estamos numa sala escura sem porta. A verdade é essa. Não tem informação nenhuma. O trabalho do comitê hoje, que a gente está fazendo, é divulgar, denunciar esse tipo de coisa nas nossas redes sociais, e os integrantes do comitê, cada um trabalha, faz o seu trabalho individual. Por exemplo, se todo mundo no comitê ajuda alguma instituição, todo mundo no comitê ajuda algum coletivo, entendeu? Mas nós que queremos cobrar é do Estado, a responsabilidade do Estado nessa luta. E quando eu falo Estado, é prefeitura, Dória e é Bolsonaro. O Estado que tem que responder por tudo isso. Sim. Esse é o papel num momento como esse. Quanto mais Estado, o Estado tem que fazer, tem que salvar essas pessoas não vulneráveis. O Estado tem que prover esse tipo de coisa. Então, é nesse sentido. O comitê agora está criando uma página chamada Piracicaba Popular Coronavírus, onde nós vamos colocar todas as denúncias relacionadas à pandemia que nós encontrarmos. Então... Wilson, procure... sua voz está tremendo um pouco, cortando. Procure falar um pouco mais próximo do computador apenas, tá? Mais próximo? Vou tentar. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Aproveitar e mandar um abraço aqui para a Maria de Fátima dos Santos, a Patrícia Hilário, a Kerlin Oliveira mandou uma boa noite para a gente aqui, o Magno postou uma notícia, na calada da noite, misteriosamente, o STJ decidiu levar o julgamento do caso Triplex do Guarujá. A defesa de Lula apresentou pedido para que o julgamento seja adiado ou anulado. Esse negócio do Triplex está... Eu estou sabendo disso. Não apresentam um documento, uma escritura no nome do Lula e insistem em dizer que o Triplex é do Lula, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Wilson. Você acha que... como você vê a questão da Rede Globo, por exemplo? Que a gente vê, citando o caso do Triplex, por exemplo, quando a Globo falava do Triplex, muitos que hoje criticam a Globo passam a defender a Globo lixo. O que você acha dessa mudança de opinião repentina? Eu continuo, independente da Globo falar do Triplex ou falar do coronavírus, eu continuo com a mesma opinião da Globo, viu? Para as pessoas não falar, mas e você? Você acha o quê? Eu continuo a mesma opinião que eu tinha antes, eu continuo. Entre a briga do Bolsonaro, dos bolsonaristas com a Globo, eu fico com a briga. Com a briga, né? Tá certo. Muito bem.
Porque a Globo é a principal responsável por tudo isso que aconteceu. Eu lembro no impeachment da Dilma, ela parava o Globo Esporte, eu não assistia, mas muita gente falava para mim, para passar as manifestações contra a Dilma, para incentivar aquele tipo de coisa, aquela coisa irracional. Eu lembro quando invadiram, quando teve que o MBL fez aquela manifestação no Congresso Nacional, a Globo filmou o dia inteiro aquilo lá. E falando, nossa, que ato democrático, que bom que eles estão fazendo isso. É verdade, é verdade. O que é uma coisa completamente criminosa. Criminosa. A Globo, concessão pública, usando da concessão dela para fins particulares e fins golpistas. E esse pessoal bolsonarista que fala da Globo hoje, estava todo mundo lá apoiando a Globo. Eles estão sendo oportunistas. É porque existe uma briga entre a Record, entre o SBT. Isso. Fala um pouco disso para o pessoal acompanhar bem. Eles estão sendo ludibriados com isso. O povo está sendo ludibriado com isso. A Globo, a Record, o SBT é a mesma coisa. Mas como o Edir Macedo, eles querem disputar audiência diretamente com a Globo, e tem muitos apoiadores do Bolsonaro que fazem parte disso, apoiadores, que eu digo também de dinheiro, empresários fazendo isso. E por causa disso, muita gente passou a achar que a Globo seria vou mostrar aqui. Que a Globo seria uma oposição ao Bolsonaro. Ela não é oposição ao Bolsonaro. Tanto é que ela apoia tudo que o Moro faz, ela apoia tudo que o Guedes faz. É isso. E tem outra. Quando saiu a denúncia da questão da milícia, que o Bolsonaro estava envolvido na morte da Marielle, a Globo falou um dia, e depois no outro ela já parou de falar, porque ele ameaçou a concessão dela. Quer dizer, ela é oportunista igual todos os outros meios de comunicação, assim como a Record e como o SBT, como a Rede TV. Então, é aquilo que eu falei, entre o Bolsonaro e a Globo eu fico com a briga, entre a briga dos dois eu fico com a briga. É um oportunismo que a população tem que perceber. O que a população tem que fazer, Ronaldo? Ouvir mais as redes alternativas, ouvir mais o 247, conversa fiada, ouvir mais o que você está fazendo aqui agora para pegar informação. O pessoal de esquerda tem que fazer isso, ouvir o 247, o conversa fiada, o nocaute, o DCM, esses instrumentos. A TV agora, a TV PT, a TVT, ouvir, fazer esse tipo de coisa. Aliás, eu acho que todos esses instrumentos, todas essas mídias alternativas, pelo menos uma vez por semana, elas deviam se reunir para formar um pool e passar informação para a população. Eu acho que seria muito interessante se eles fizessem isso. Boa ideia. Seria muito interessante se eles fizessem isso. Deixa eu para atingir milhões e milhões de pessoas. Deixa eu dar uma informação aqui. A gente fala sempre nas nossas lives, e não é uma informação que a gente gostaria de dar, mas, infelizmente, isso reforça a necessidade de manter o isolamento social para que o vírus não circule, porque muitas das vezes a gente pode estar com um sintoma, aliás, nós podemos estar com o vírus sem demonstrar os sintomas, e daí a gente acaba, ao limite que a gente acaba circulando, a gente faz o vírus circular. E, infelizmente, as pessoas estão com uma dificuldade enorme em entender da necessidade e da necessidade de fazer o isolamento social, né? O governador do estado anunciou hoje que a partir do dia 11 de maio vai começar a liberar as coisas gradualmente, e por conta de todos os estudos que a gente tem visto, o pico, nós não atingimos o pico ainda, então acho que isso vai ser
uma calamidade pública de fato. Em Piracicaba, hoje, de ontem para hoje, nós tivemos 10 novos casos confirmados. É algo preocupante, muito preocupante. E aquela coisa que eram só os grupos de risco que corriam risco, né, de pegar o coronavírus, hoje caiu por terra isso. Teve 2 crianças confirmadas nesses 10, irmãos de 10 e de 1 ano. O contágio foi através da mãe. Nesses 10, teve 3 mulheres de 77, 82 e 80 anos, né? Todas sem histórico de viagem, então pegaram aqui na cidade, né? E teve outras 2 mulheres de 61 e 40 anos, né? E 3 homens de 78, 47 anos, portanto não é do grupo de risco, e 87 anos, né? Estão internados, né? Então, está muito preocupante. Então, Piracicaba atingiu 50 casos confirmados de coronavírus, tem 171 casos suspeitos, 201 casos foram descartados, né? E 2 casos, dois óbitos confirmados aqui na cidade de Piracicaba. Então, a gente vê a necessidade de manter o isolamento social. A nossa companheira aqui, Marina Madeira, está acompanhando a gente aqui, e ela está dizendo, e é verdade, Piracicaba não chegou a 50% da população em isolamento. Gente, todo mundo é notícia, só para concluir e devolver a palavra para você, Wilson, você deve ter visto também, o caos que está na cidade de Manaus, né? O Arthur Virgílio, que é o prefeito de lá, que ideologicamente não temos nada a ver com ele, mas a gente viu o desespero dele em pedir ajuda ao governo federal, porque eles estão fazendo valas comuns de 10 metros para enterrar as pessoas que estão vindo a óbito. Então, pessoal, as pessoas que estão nos assistindo, vocês que estão nos acompanhando, compartilhem, passem essa mensagem. É muito importante o isolamento social. Como eu disse, o vírus é mutável. Então, assim, pode ser que eu esteja com o vírus e eu não esteja com sintoma. Se eu ficar saindo para a rua, indo para lá e para cá, eu vou estar fazendo o vírus circular. E quanto mais a gente não respeitar o isolamento social, mais, não é isso, mais a pandemia não vai passar. Então, nós precisamos manter o isolamento social para essa pandemia passar. Antes de passar a palavra para você, deixar a saudação aqui da Marli Pimenta, querida Marli Pimenta. Boa noite a todos. Lula livre porque é inocente. E a Denise Antônio, que está nos acompanhando aqui também. Por favor, Wilson, devolvo a palavra para você. Eu quero falar sobre essa questão. Como eu falei para você, nós estamos numa sala escura sem porta, na questão do coronavírus. Outra coisa, nós fizemos no Comitê Lula Livre 3 vídeos alertando sobre isso. Nós já falamos sobre o isolamento social. Improvisado, porque eu não tenho técnica, e então, como eu me senti na obrigação, o Comitê Lula Livre se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou falar quantas atividades nós já fizemos. Não em relação a tudo isso, nós, do Comitê Lula Livre, nós estamos nos sentindo até impotentes, porque o nosso movimento maior sempre foi de rua. Sempre foi de rua, é verdade. Sempre foi de rua. Então, essas informações, a carreata da morte, por exemplo, eu fiz um vídeo lá informando os crimes que essas pessoas cometeram, Ronaldo. Os crimes que elas violaram. Artigo 267, 268, que é crime contra a saúde pública. Crime contra a saúde pública é a questão da epidemia e a questão de espalhar o vírus. E a pena, na questão da epidemia, é uma pena pesada, é mais de 15 anos de prisão. E se tiver alguma morte, a pena dobra. É uma coisa violenta. E as pessoas não estão vendo isso. E eu vou falar mais ainda. Tem o artigo 330 e o 331 do Código também, penal, que crime de desobediência à autoridade, que, por exemplo, aqui tem decreto de calamidade pública e aqui tem o decreto do Dória, né? Além do crime de Constituição que os caras saíram pregando AI-5
Sim, né? Em plena pandemia. Fecharam entrada de hospitais. Eu gostaria aqui de fazer uma exigência para que as pessoas, essas autoridades constituídas, o senhor Barjas, o Dória, tomem esse tipo de providência. Essas pessoas não podem ficar impunes. E eu, pelo que eu vi, eu fiz um levantamento das pessoas que estavam fazendo essas passeatas. Essas pessoas, elas têm condições, elas têm 4 imóveis, 4 linhas telefônicas, um punhado de carro. Com certeza, muitas delas estão fazendo isolamento em casa, enquanto elas querem colocar os trabalhadores na linha de frente, arriscarem a vida deles, sem máscara. Eles estão falando que vão dar máscara, que vão dar condições. Não vão dar condições nenhuma, porque isso não está sendo fiscalizado. A prefeitura não tem condição de fiscalizar isso, nem o governo tem condição de fiscalizar isso. Então, é muito importante aquilo que o Machado colocou no site dele: isolamento social radical e pleno. Os únicos países que conseguiram sair, que estão conseguindo resolver esse tipo de problema, é com isolamento pleno e radical. E tem outra: enquanto o governo não colocar o Estado para trabalhar para melhorar a vida dessas pessoas, não vai adiantar. Não adianta dar R$600. Tem 1,3 trilhão de dinheiro que está sendo distribuído a banqueiro, que poderia muito bem estar sendo usado para a pandemia do coronavírus. Foi o que a Marina falou aqui, ó. É necessário garantir as condições para que os trabalhadores façam isolamento. O governo Bolsonaro dá dinheiro aos bancos e demora para auxiliar o povo. Então, e outra coisa, ele está cometendo crime. Ele está saindo para a rua, por isso que a gente defende no Comitê Fora Bolsonaro. Ele está saindo para a rua, incentivando as pessoas a fazer esse tipo de coisa, incentivando inclusive igrejas, incentivando indústria, comércio, e não está dando condição para isso. Numa situação de guerra como a gente está vivendo, ele devia estar usando empresas para construir máscara para a população. Ele devia estar construindo empresas para construir respiradores. É isso que ele devia estar fazendo. Não fazendo esse tipo de coisa que ele está fazendo. É crime que ele está fazendo. Por isso que a gente defende o Fora Bolsonaro aqui no nosso comitê. A Marina mandou uma pergunta aqui. Qual a opinião dos companheiros sobre os dados de que 76% dos trabalhadores são a favor do isolamento? É fato, né? Os trabalhadores querem isolamento, porém, precisam ter condições para isso. A carreata, por exemplo, é o que a gente estava falando. A carreata, por exemplo, se fosse uma carreata, e eu publiquei isso na minha rede social, se fosse uma carreata para pedir ajuda para quem está com dificuldade para pagar água, a luz, telefone, uma comida, uma cesta básica, a gente até se arriscaria para ir na carreata. Agora, ir numa carreata, que na verdade é para pedir para o trabalhador voltar ao seu dia a dia normal e o patrão ficar em casa isolado, então não, muito obrigado. Então não vou em carreata nenhuma. Eu passei semana passada na Governador, a loja Torra Torra tinha colocado uma banca na calçada com um guarda-sol, com computador, com impressora, para as pessoas chegar lá, formar fila e pagar o crediário. Só que o patrão, o gerente, não estava lá, quem estava lá é o funcionário. Você andou 100 metros na loja 100, tinha uma placa na loja 100. Nós estamos respeitando o isolamento social, por isso nos preocupamos com os funcionários e com os clientes. Fique em casa. Quando voltar, quando tudo isso passar, você vai poder pagar a sua conta normal. Magazine Luiza fez isso. A dona da Magazine Luiza. A outra questão, eu sou contra qualquer tipo de carreata, porque a imprensa ela vai distorcer o que, se a gente, por exemplo, nós de esquerda sair para a rua para fazer carreata, eu sou contra qualquer tipo. Eu sou a favor da gente manter o isolamento social para manter o exemplo. O que eu sou a favor? Dos sindicatos usarem a estrutura deles, os carros de som, para saírem na periferia. Sindicatos, porque tem sindicato aqui, tem sindicato, a POF não faz isso, mas tem bancário, tem metalúrgico, tem comerciário, tem transporte.
usem suas estruturas, usem seus carros de som para informar a população o que está acontecendo, porque elas estão no escuro. É isso que eu sou a favor. Usar essa estrutura para fazer esse tipo de coisa. E cobrar do governo. Os sindicatos cobrem do governo. As grandes centrais sindicais também cobrem. Façam esse tipo de trabalho. Quando eu falo governo, não estou falando só governo federal, não. Governo federal, estadual e municipal. Esse tipo de coisa. Porque eu tenho certeza, porque se a gente fizer algum tipo de movimentação na cidade, aí sim vai ter polícia, aí sim vai ter outra coisa, e a imprensa vai distorcer. E eles vão falar, olha lá, eles são contra a carreata, mas estão fazendo a mesma coisa. Exato, entendeu? Exato. Então está fazendo? Igual aconteceu já na questão na época da Dilma, aconteceu na época da Dilma, a imprensa distorcia tudo que a esquerda fazia. Sim. Na época do Lula, tudo que a gente faz, a imprensa distorce. Então, por isso que é bom manter o isolamento social radical, que nem disse o Machado. Muito bem. Wilson, olha, quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar como que a gente está sendo prejudicado nessa pandemia, porque o nosso comitê vive. Por favor, é que é quase 10:07, então faça mais esse... É só para dar os dados do que o nosso comitê fez. Fica à vontade, por favor, a palavra é sua. O que o nosso comitê fez, porque todo mundo fala, mas o comitê não está mais nas ruas, não está... Na verdade, o nosso comitê, ele começou com 8 pessoas, e começou, como eu falei para você, em julho de 2019. Em 270 dias de criação, desde que ele foi criado, isso passa por 38 semanas, nós fizemos 39 reuniões e 43 atividades. Dentre essas atividades, 4 atividades contra a reforma da Previdência, 2 atividades contra a carteira verde e amarela, 3 atividades em apoio à educação pública. Eu não estou falando todas as atividades que nós... Uma contra a greve dos Correios, 2 pela soberania nacional. Fizemos questão de fazer isso na frente da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Então, eu lembro que quando começou essa história de coronavírus, eu falei para a Marina, os mais prejudicados vão ser os esquerdistas, porque nós vivemos de rua, nós vivemos de mobilização de rua. Agora nós temos que aprender a agir dentro das redes sociais. Mas a nossa mobilização forte é a mobilização de rua. Por isso que eu gostaria de passar esses números para as pessoas, para elas saberem o tipo de trabalho já que a gente fez aqui na cidade. Sim, e muito importante. Foi o trabalho de formiguinha. E tudo isso, esses panfletos, foi tudo feito. Tem panfleto que foi feito de um dia para o outro. Ou tem panfleto que trabalho de militante mesmo, né? Foi feito no mesmo dia. É aquela coisa assim, entendeu? Que a gente faz com o coração. A gente, né? A gente faz com o coração e para tentar informar a população. E o que a gente percebeu, Ronaldo? Muita gente está sem informação. Muita gente não sabia o que era uma carteira verde e amarela. Muita gente não sabia o que estava acontecendo com a reforma da Previdência. Olha que absurdo. Tudo isso que a imprensa, que a concessão pública nega para a pessoa. Nega esse tipo de informação. O que é uma coisa horrível. Então, a gente faz esse trabalho para tentar informar a população o que está acontecendo. A prisão do Lula, muita gente não sabe por que ele está preso. Muita gente não sabe o caso do Intercept. O Glenn, nenhuma reportagem do Glenn foi passada na Globo. Eu acho que nem no SBT. Aliás, foi passado no SBT para distorcer. Na Record foi para distorcer o que ele falou. E é tudo verdade, é tudo coisa comprovada. E agora nós temos que abrir o olho, acho que quem escreveu aqui corre o risco do Lula ser julgado no STF e sofrer uma condenação em terceira instância. Nós temos que abrir o olho sobre isso aí. É o maior líder popular da história, gente. Nós não podemos deixar que isso aconteça com o maior líder popular da história.
e com a pessoa que mais fez com o governo que mais fez por esse país. Exatamente. É o governo que mais fez por esse país, foi o governo Lula. E a continuidade do governo Dilma. A Dilma só não conseguiu fazer em 2015 porque ela já estava sofrendo o golpe. Que o Aécio já falou, nós não vamos deixar a Dilma governar. Ele falou isso aí. Mas os governos do PT foram os governos que mais fizeram pela história desse país. 36 milhões de pessoas saíram da miséria. 8 milhões entraram na universidade. É um absurdo o que fazem, essa desinformação. A população tem que estar ciente disso. Muita gente hoje que critica os nossos governos, os governos do PT, estudaram pelo ProUni, estudaram pelo FIES. Tem casa graças ao Minha Casa Minha Vida. Eu vou falar uma história agora, rapidinho para você. Eu fui em Minas com a Elceane, que a Elceane é mineira. Teve um senhor que falou para ela que quando chegou luz na casa dele, por causa do programa Luz para Todos, ele ficava acendendo e apagando a luz, acendendo e apagando a luz, porque ele nunca tinha visto um negócio desse. Ele não tinha geladeira na casa desse. Esse é o governo o governo Lula, esse é o nosso governo. E a gente tem que pegar a comunicação nossa e trabalhar isso para a população entender. Esse trabalho de base, que as igrejas, eu falo igreja, elas sequestraram, eu não estou falando de todas elas, muitos, como diria, mercenários mesmo da fé, sequestraram esse trabalho nosso. E nós temos que recuperar esse campo, que é nosso. Mostrar para a pessoa que não é só dar uma cesta básica, que nem muitas igrejas fazem. Tem que mostrar o que aconteceu. Foram 22 milhões de empregos criados. Tem um senhor que trabalha de pedreiro lá fazendo lá na Elceane, ele falou, eu tive que voltar do Nordeste para São Paulo porque acabou o emprego lá depois do golpe da Dilma. Mas ele conta como foi o governo Lula, quanta cisterna o governo Lula fez, a questão do São Francisco, da transposição do Rio São Francisco, quanta coisa boa que teve lá. E não foi só isso, cooperativas de leite no Nordeste, ele trouxe, tinha estrada que nem era asfaltada, tinha gente que andava de jumento e passou a andar de moto, comprar carro, viajar de avião. A gente tem que recuperar tudo isso na cabeça das pessoas. Tem que fazer isso. Olha só, isso que você está falando é algo assim que nos enche de esperança, porque assim como você, vários conhecidos, amigos meus, que tinham essa coisa que a grande mídia implantou na cabeça do brasileiro, hoje têm consciência, enxergam a besteira que foi eleger Jair Bolsonaro. Eu quero, para a gente finalizar, agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação aqui. Eu reconheço e deixo de público aqui o meu reconhecimento, porque não é fácil. O trabalho do Comitê Lula Livre, prejudicado agora por conta da pandemia, como você disse, é um trabalho de rua, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de formiguinha, como você falou várias vezes. E não é fácil. E eu quero reconhecer aqui em duas pessoas, vários, a Dona Ivone, Vinícius, a Kerlin, todos que participam desde o começo desse grupo, desse comitê, até agora. Mas eu quero reconhecer no nome de vocês dois, de você, o Wilson, e da Marina, o reconhecimento e o agradecimento de levar à frente esse comitê, porque não é fácil. Eu já presenciei várias vezes, das vezes que eu pude estar com vocês na rua, a utilização, a violência de muitos que vêm para cima, querem encher o saco. Então, assim, não é fácil, vocês estão de parabéns, têm o meu respeito e têm a minha consideração. E sempre que precisar, podem contar comigo. O trabalho que vocês fazem não é para qualquer um. Não é para qualquer um.
Eu quero lhe agradecer, devolver a palavra para você fazer uma saudação final, porque são 18h54, às 19 horas agora, o professor Adelino tem uma live com o advogado e professor, o companheiro nosso amigo Tiago Nalesso, e o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano, pela página do professor Adelino, @professor Adelino Oliveira. Vai ser um debate muito interessante também, a gente quer acompanhar, a gente vai estar acompanhando. Sim. Então, eu quero agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, Ronaldo. Eu sei também que nós somos um partido de guerra, no bom sentido. Nós somos um partido de confronto social, que nós temos que fazer isso. Luta de classes é isso, nós temos que mostrar essa luta do trabalhador contra tudo o que está sendo feito nesse país. Nós temos que mostrar a força do nosso partido, a força do presidente Lula, e o presidente Lula, ele tem aquela coisa. Teve gente que fala assim, vocês idolatram muito o Lula, o comitê Lula. Não é questão de idolatrar. O Flávio Dino falou, nós temos que reconhecer o trabalho das grandes lideranças. O mundo inteiro faz isso. O mundo reconhece Mandela. O mundo reconhece Abraham Lincoln. O mundo reconhece o Gandhi. Nós temos que reconhecer o Lula. O Lula é o nosso maior líder. Essa que é a verdade. Bem. É isso mesmo. E é do nosso partido. Só que ele ganhou uma dimensão maior do nosso partido. Lógico, ele ganhou uma dimensão muito maior, mas é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Tudo que ele fez, a história de vida dele, tudo que ele passou, e lutar cada vez mais pela liberdade e inocência dele. Eu agradeço muito, Ronaldo. Eu que agradeço, Wilson. Um abraço para todo mundo do comitê, se sintam abraçados. Quando passar isso, eu vou dar um abraço pessoalmente, um abraço de verdade. Muito obrigado, Wilson, pela disponibilidade. Agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui na live. Logo mais a gente tem mais uma live aqui para estar debatendo esses assuntos e outros. Obrigado, Wilson. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Lula livre, fora Bolsonaro. Lula livre, fora Bolsonaro. Lula livre, inocente de vez e fora Bolsonaro. E fique em casa. Pela anulação de todos os processos do Lula, fique em casa e faça um isolamento radical e geral. Muito bem, Wilson. Que o Estado exija dinheiro do Estado. Isso mesmo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.